Fala galera, estamos ao vivo no nosso podcast Pod 7. Hoje com a presença do nosso amigo Alex, homem de Deus, pastor, advogado, especialista em licitações e vai bater esse papo com a gente para nos mostrar um pouquinho sobre sua história. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. É muito bom estar com você aqui. Glória a Deus. Meu amigo, eu queria, antes de nós adentrarmos um pouco sobre licitações, esse universo jurídico, eu queria que você contasse um pouco sobre sua história. Quem é o Alex? Olha, o Alex, né? Na verdade, meu nome é Alexander. Alexander, mas não tem problema. Todo mundo, a maioria só me chama de Alex, é mais fácil. E hoje eu já até respondo por Alex mesmo, que a maioria chama de Alex, não tem problema nenhum. Mas eu tenho 37 anos, Não parece. fazer 38, né? Já estou aí nesse Glória a mundão Deus. há 38, quase 38 38 anos. anos. E sou advogado, né? Sou advogado também. Pastor, sou também empregado público, pregoeiro, agente de contratação, também algumas vezes dou aula, cursos, o que Perfeito. tiver para a gente estar somando, né? Nas áreas de licitações, também como advogado, o meu pai é advogado, na verdade Sim. eu vim para essa área da advocacia também por conta do meu pai, de observar a vida do meu pai, olhar e dizer, cara, eu quero ser como meu pai, quero aprender, né, o que ele faz. Apesar de hoje eu estou no mundo, vamos dizer assim, no mundo das licitações desde 2021, né? Ou desde 2021. Na verdade, eu acabei caindo de paraquedas, porque quando a gente é do setor público, a gente nunca quer ir para o setor de licitações. Por quê? É um setor altamente tumultuado, vamos dizer assim. São muitas coisas para fazer, muitos processos. E às vezes o que, que acontece? O gestor chega para você e diz assim: olha, para a equipe de planejamento, no caso, diz para a equipe de planejamento: olha, eu quero que vocês contratem esse serviço. Mas não é para daqui a um mês, 2 meses, eles querem quase para amanhã. E é aquela correria, sempre aquela correria. E em 2021, meu amigo, né, hoje ele está num órgão federal também, em outro órgão federal, até na área de licitações, e eles me perguntaram: você quer, né, ficar na área de licitações? Eu disse: olha, querer eu não quero, mas a gente pode negociar. Aí foi aí que, como ninguém queria ficar no setor, eu disse: olha, se a gente negociar e vocês aceitarem as minhas condições, a gente acaba desenvolvendo um trabalho. No caso, foi de algum órgão aqui de São Luís. Eu sou servidor, né? Sou empregado lá do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Sou Sim. pregoeiro de lá e também já fui assessor jurídico de lá, né? Show. Já fui de vários setores do setor de contabilidade, mas nessa área de licitações estou desde 2021, de agosto de 2021. Show de bola. Vamos agora voltar um pouquinho no tempo. Queria saber se algum fato interessante da tua infância que até hoje tu te lembra como uma lembrança boa. A Bíblia fala que nós temos que lembrar daquilo que nos dá esperança. E Sim, há momentos na nossa vida que a gente passa por situações que são divisores de água. Às vezes esse divisor de água é determinante para o nosso relacionamento com Deus, ou até mesmo para as nossas escolhas que hoje são nossas realidades. Então eu queria saber algo que lhe traz uma boa lembrança que aconteceu no seu passado, na sua infância, adolescência. certo. Algo que sempre me traz uma boa lembrança foi a minha conversão, Glória a porque eu me Deus. converti com 14 anos. 14 anos. Em 2001, eu me converti na Igreja Batista, né, hoje chamada Igreja Batista Plenitude, né, em Cristo, lá na Coab. Né, minha mãe até hoje é de lá. Né, hoje eu sou de outra congregação, mas o pastor Jadiel, sempre um homem de Deus. Hoje eu estou em outra congregação, mas foi muita bênção para a minha vida. Na minha adolescência, aprendi muito, muito. Até, vamos dizer, expulsar demônio foi com
lá com o pastor Jadiel, né? E eu me lembro muito bem que quando eu me converti, o culto tinha sido uma bênção, eu, 14 anos, ainda não queria me converter. Isso é verdade. Eu não queria. Só que o meu tio se converteu e o amigo do meu tio se converteu, os dois chorando, um do lado, outro do outro. E eu bem no meio, eu digo, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Aí fiquei lá, e eles dois ajoelhados chorando, e o pastor começou a dizer, meu filho, você... Eu disse, não, amanhã eu volto. Meu filho, Deus está te chamando. Eu disse, não, deixa para a próxima. Meu filho, Deus tem um propósito na tua vida e eu, rapaz, eu vou aceitar livre só para ele me deixar de mão. E espontânea pressão. Só para ele deixar de mão. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e disse, eu vou, mas amanhã eu não volto. Só que no outro dia tinha uma pessoa lá na minha casa para me discipular e falar de Deus, falar da Bíblia. No outro dia eu disse, eu não vou mais. Só que ele chegou lá e falou de Jesus para mim e eu fiquei impressionado. Eu disse, meu Deus, eu preciso conhecer mais de Jesus, eu não sei de nada de Jesus. E tanto é que eu comecei a desejar mais de Deus, desejar mais de Deus. E hoje o nome do meu filho, o primeiro filho que eu tenho 2 filhos, meu filho Guilherme, foi em homenagem a ele. Ao meu discipulador, Guilherme. Né? Guilherme Ragazzi. E eu peguei e coloquei o mesmo nome. Eu digo, cara, se não fosse aquele rapaz indo no outro dia, talvez eu não estaria hoje aqui para contar essa história e até mesmo ser pastor. A importância do discipulado. Demais. Às vezes a pessoa se converte, não tem aquele acompanhamento e acaba esfriando no dia seguinte. Então, o discipulado que faz isso, justamente isso, esse poder de atrair a pessoa para Jesus, de ensinar. A importância do discipulado é muito grande, né, do pastor? Pastor, eu também queria saber um pouquinho como foi que você conheceu sua amada, porque eu conheci a minha na igreja. Eu, adolescente, já comecei a olhar minha esposa, aí depois já comecei a orar, depois deu tudo certo, graças a Deus. Geralmente no ambiente da igreja a gente conhece a mulher da nossa vida. E como foi esse contato com sua amada? Você conheceu ela onde? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Essa história é muito boa. Eu conheci ela na escola, no 2º ano. Já tinha se convertido? Ela não. Eu já estava convertido, mas ela não. Só que eu não queria nada com ela. Inclusive, não me chamou atenção e tal, aquela coisa. E apresentaram a gente um para o outro. Ela também não gostou de mim, e no começo nem eu dela, até porque eu gostava de outra pessoa. E a gente começou lá a estudar juntos. Até um dia eu vejo uma menina entrando na igreja. Eu digo, rapaz, eu conheço essa menina. Na hora que eu olho ela, disse, meu Deus, não acredito. Será que é mesmo? Na hora que eu fui, é ela mesmo. Aí começou lá a frequentar. Foi o tempo que essa outra pessoa, quando eu falo tempo, foi tempo mesmo. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 18 anos. 4 anos passou. Aí... Ela foi logo para a igreja. Ela veio de Miranda do Norte. Aí começou a estudar na mesma escola e depois de pouco tempo começou a frequentar a igreja. Aí eu estou dizendo depois que eu deixei o outro relacionamento, né? Sim. E eu peguei e disse, você sabe que eu não nasci para ficar só e eu tenho um sonho de casar cedo. Eu sempre tive a vontade de casar cedo. Desde novo eu sempre disse, olha, eu quero constituir família. Eu quero ter minha esposa, meus filhos, eu quero isso para minha vida. Sempre quis, mesmo antes de me converter, né? Eu sempre olhava assim alguns casais, apesar de antes de me converter ter algumas práticas, mas eu sempre admirei casamento e tal. E o que foi que aconteceu? Uma vez eu estava no ônibus, voltando da escola, eu disse, Deus, eu quero uma pessoa. Aí vem ela na minha cabeça. Eu disse, não, essa aí não. É muito minha amiga. Olha, a gente às vezes tem uma concepção de que a pessoa que nós vamos nos relacionar tem que ser quase um inimigo, e não é. Nós precisamos ser amigos mesmo. E eu era amigo dessa pessoa que é minha esposa, né? Da minha esposa, bem amigo.
assim, eu chegava, olha, eu acabei meu relacionamento e tal, falava pra ela também não tinha namorado, Ela ouvia tudinho ouvia lá, as tudinho, e depois lamentações. ela teve um namorado, depois ela chegou pra mim e E contou falou, sobre o namorado. e outra coisa, ela começou uma vez a namorar com um rapaz que não era da igreja, que ia fazer com certeza ela se desviar. Eu cheguei pra ela com a Bíblia na casa dela, eu disse, olha, julgo desigual, e tal, isso aqui pra ela. Sabe o que foi que ela fez? No outro dia, Separou. deixou o menino. Pastor, vamos ser sinceros, o senhor já estava Não tava. com alguma ambição, esse discipulado aí, não sei não. Eu acho que Deus estava unindo as nossas histórias. Mas glória a Deus. Aí, resumindo, vocês, depois desse momento de amizade, quando foi o início do namoro? Tinha 18 anos, 17 A anos? gente tinha, salvo engano, eu acho que era 19 anos. Aí a gente... Namorou e casou logo, rápido. Não casamos logo porque não tinha condição. A vontade era grande, mas ainda não tínhamos condição. Mas com 24 anos, eu me casei com 24 anos. Aí, e olha a loucura. Eu digo assim, não façam isso em casa. Orem bastante, Deus abençoa as nossas vidas, mas cada um tem sua história, tem seu momento. Só que eu digo assim, eu era um simples estagiário. E ela trabalhava como contratada lá de Miranda do Norte, que ela é fisioterapeuta. E a gente, os rendimentos não eram tão legais assim, vamos dizer. Mas a gente decidiu. Uma vez num culto, eu estava na IBA, e na virada do ano, e eu disse, Deus, desse ano não passa. O Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar. Como? E eu não sabia como. E eu fazendo direito ainda, eu na faculdade. E de repente eu falo para ela, olha, a gente vai vender bombom. Ela, bombom a gente não sabe nem fazer, bora aprender. Glória a Deus. A gente pegou um vídeo no YouTube, aprendemos, compramos essa aliança aqui só de bombom. De vez em quando dá até formiga. Aí começamos aí, Deus abriu a porta, ela começou a trabalhar, Deus abriu a porta para mim, passei no concurso, que é esse que eu estou hoje. Aí a gente casou. A nossa vontade era ter casado em 2011, que foi o ano que eu disse que ia casar. Só que, por conta do casamento de outros colegas que já haviam marcado, a gente disse, não, nossos amigos, a gente também não vai, vamos dizer, quebrar a perna deles para ficar dividindo, gente. Vou casar no começo de janeiro. A gente casou no começo de janeiro, 14 de janeiro de 2012. Aí a gente está aí, né, há 13 anos aí juntos, para a glória de Deus. Josué Gonçalves, ele sempre diz uma frase: casamento não se acha pronto, casamento se constrói. E hoje nós estamos numa geração, até mesmo os jovens da igreja, eles têm um certo medo de se casar. Dificuldade no início do casamento, eu creio que é quase unanimidade. Com certeza. Eu passei por grandes batalhas no início do meu casamento, vou fazer agora 4 anos apenas, mas assim, o início foi muito conturbado. Sim. E isso que você falou é fato. Nós temos que ser fortes e corajosos. E às vezes os rendimentos dos dois vão ser bem poucos, mas ali a coragem é você realmente ter fé. Então, se você fosse dar hoje um conselho o jovem cristão que almeja se casar, mas está enfrentando as circunstâncias da vida, está enfrentando o medo, qual dica que você daria para esse jovem? Olha, nessa questão eu gosto sempre de dizer, primeira coisa, você tem que ter compatibilidade de sonhos. Você tem que sonhar junto. Não tem como você andar com alguém que um quer A, o outro quer B. Então, a primeira coisa, tenha compatibilidade de sonhos. Mas também veja Deus no outro. Veja Deus. Eu tenho 13 anos de casado. Eu digo isso para a glória de Deus. Não é porque eu sou perfeito, não é porque minha esposa é perfeita. Mas eu nunca briguei com minha esposa. Nunca. E nós estamos aí casados esse tempo inteiro porque a gente entendeu que Deus tem que ser o juiz do nosso casamento. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Cirilo. Antônio Cirilo, ele disse, olha, Deus, ele é o juiz no meu casamento. Toda vez que a gente tem diferenças, que é normal, ter diferença, a gente senta e conversa. Pede para Deus, Senhor, direciona.
E a mulher, principalmente, tem que saber, você tem que estar debaixo da mesma missão do seu marido. Tem gente que pensa assim, ser submissa, pensa que isso é ruim. Não é ruim, ser submissa é você viver a mesma missão do seu marido. E o marido ama, quando a esposa olha que o homem ama a sua esposa e é capaz de dar a própria vida por ela, ela não vai sentir dificuldade de entregar, né, o que ela tem para ele, que é o coração, que é a vida. Não tem. A minha esposa, eu glorifico muito pela vida da minha esposa. Né? A gente sempre coloca diante de Deus o que Ele tem para nós, o que Ele quer fazer. Deus direciona, Deus fala. Vai vir momentos de medo, que é normal. A coragem diz que não é a ausência de medo, mas é você suplantar aquele medo, você vence aquele medo. Vai mesmo assim. Estava falando isso com meu filho hoje, ele foi fazer a provinha dele, né, de geografia. Aí eu levei hoje até ele para o trabalho, porque ele fica mais seguro, se sente seguro, sento lá com ele, faço uma provinha, um simulado, e ele fica lá. Aí teve uma hora que ele começou a chorar, pai, será que eu vou passar? Eu tô nessa aqui, eu tô um pouco mais na média e tal. Calma, meu filho, eu não estou lhe exigindo nada aqui, você não vai apanhar por isso. Você saiba, eu tô aqui com você, cara. Não fique tranquilo, vai dar tudo certo. Aí coloquei, né? Fiz outros simulados, aí botei lá na inteligência artificial, né? Faça um quiz para ele, ficou respondeu uns 80. Meu filho, não tem para onde mais ter pergunta aqui. Você vai tirar uma nota boa, fique tranquilo. Mas é demais. Isso. Casamento é maravilha. E eu digo que quando nós casamos, Deus ele libera as bênçãos. Verdade. Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Minha pastora sempre me disse uma frase: o teu ministério só vai ter o ápice quando você casar. Você realmente tiver uma família, quando você constituir uma família. E família é projeto de Deus. Hoje a gente percebe que está sendo muito avacalhado esse termo. E a gente, como cristão, temos que realmente defender esses princípios. E, de fato, encorajar os jovens a se casarem mesmo e dizer, Sim. olha, é bênção. Constituir uma família é bênção. E Deus vai prover. Jeová Jireh, Deus vai prover. É verdade. Isso é fato. Pastor, me conta um pouco também sobre suas experiências com Deus. As experiências que você mais, assim, Gustavo, eu recordo dessa fase, daquele dia, daquele encontro que eu tive com Deus, Sim. daquela experiência. Não há nada melhor. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta e eu lembro das experiências de Isaías. Isaías, ele disse que olhou um alto e sublime trono e quando ele teve aquela visão, ele viu a glória de Deus, ele realmente nunca mais foi o mesmo. Como o Fernandinho diz, né? Eu nunca mais serei o mesmo. Se eu ver tua face, eu nunca mais serei o mesmo. Quando nós realmente temos um encontro com Deus, quando nós somos marcados pela promessa, pela presença de Deus, a gente não consegue mais retroceder. Então, assim, puxa na memória algum momento marcante que você teve com Deus, aquele momento que você disse, Gustavo, foi aquele momento que foi o divisor de águas na minha caminhada com Deus. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. Eu deixo como testemunho até. Eu tive transtorno de ansiedade generalizado em 2013. Em 2013, eu tive transtorno generalizado de ansiedade. E com isso veio a síndrome do pânico, veio a depressão, veio várias coisas. E eu, como cristão, cara, fiquei nessa situação. Na época, eu não era, vamos dizer assim, um vagabundo espiritual. Eu era líder de célula, eu era líder de louvor, fazia faculdade, estava fazendo minha monografia, já estava estudando para fazer a prova da ordem. Graças a Deus eu consegui passar logo de primeira e tudo. Mas eu tive um momento tenebroso que eu precisei passar por essa situação. Por quê? Eu achava que era bobagem, era besteira. Eu dizia a minha prima, né? Eu até peço perdão para a Alexandra, minha prima psicóloga. Ela fazia psicologia e eu dizia, isso é besteira. Jesus é o nosso psicólogo. Ele é o maior.
eu não estou errado, ele é o maior mesmo, mas falta de sabedoria. A palavra diz que por conta da falta de entendimento o homem acaba perecendo. E nessa área eu era ignorante. Eu era ignorante. Porque eu falava tudo isso e acabei caindo em algo que eu digo, meu Deus, e agora? Alguma coisa, eu tenho alguma coisa, eu preciso descobrir. Quanto mais eu tentava descobrir o que eu tinha, menos eu sabia. E eu fiquei naquela situação. E eu comecei a ter insônia grave, às vezes de passar 3 dias sem Meu dormir, Deus. de ficar mesmo ali em claro, minha esposa dormindo, e eu dizendo, meu Deus, como é que essa mulher dorme tanto e eu não consigo dormir 2 horinhas? E eu chegava no trabalho me tremendo assim, ó. Eu ficava, tipo aquele filme do Capitão Nascimento, chegava Sim. assim lá no trabalho, e eu ia logo embora, e eu não conseguia ficar no ambiente, eu digo, meu Deus, e agora? Até um certo dia, eu estava de madrugada, e eu comecei a falar com Deus. Deus me traz o Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, Glória a de Deus. onde virá o meu socorro. E eu, naquele momento, eu pego o violão e eu começo a tocar. E eu comecei a... Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Glória a do Deus. Criador dos céus e da terra. E comecei a falar, não deixará vacilar os meus pés diante das aflições. E comecei a declarar aquilo. E quando eu terminei, e eu fiz um refrão, né? Não tem isso no Salmo, mas eu comecei a dizer, Deus poderoso, né? Glória a Deus. Como eu te amo, eu te exalto e tal, e outras coisas. E de repente eu olho para os céus e falei para Deus assim: Deus, não me tira nesse momento do olho do furacão, me deixa aqui. Primeiro eu quero aprender algo. Porque se eu sair da mesma maneira que eu entrei aqui, eu não vou aprender nada e lá na frente eu posso voltar para o mesmo caminho. Então eu só quero sentir a tua presença. Essa foi minha oração. E eu comecei, cara, a orar. Eu acordava, ficava ali, ia a Bíblia, lia e livro, e orava, e buscava. E em 2000 no início de 2014, salvo engano, ou foi no final já, no meio de 2013, eu, já depois de passar por tantas situações, o pastor da minha igreja, o pastor Jadiel, chegou para mim e disse, olha, Alex, tem enfermidades, elas devem ser tratadas naturalmente. Tem enfermidades que são espiritualmente. Você já tentou espiritualmente. Então não tem nada espiritualmente. O que você precisa é organizar a sua mente, a sua cabeça. Procure um profissional. Aí eu fui para o psiquiatra. Né? Aí quando eu fui, ela disse para mim, olha, o que você faz? Por isso que hoje eu dou mais valor ao descanso. O que você tem como lazer? Aí eu comecei a falar o que eu fazia. Eu disse, ó, meu lazer, eu vou para a igreja. Ela disse, não, estou falando de lazer, você curtir uma praia, você e tal, isso aqui, isso outro e tal. Eu disse, tem. Ela disse, pois você está se matando. Você está se matando aos poucos. Mas isso, você consegue, tal, papá. Tive que tomar medicação, passei um tempo tomando. Sim. Mas hoje eu consegui entender o que, né? Consegui entender, na medida do possível, o que foi que aconteceu. E hoje, tanto é que 2019, quase eu tive um iniciozinho, comecei a ter alguns picos novamente de ansiedade. Só que Deus, ele foi tão maravilhoso comigo que ele me tirou de um certo lugar, de um certo cargo que eu estava, que estava fazendo ali, não estava fazendo bem para mim. E eu orando de madrugada, eu me lembro disso, eu orando, e o Espírito Santo diz assim: cala a boca. Desse jeito sério mesmo. Cala a boca. Quando eu ouvi isso, eu fiquei calado. Ele diz: abre a palavra lá em Eclesiastes, tal, tal. Na hora que eu olhei, eu digo: meu Deus, é para eu sair. Eu digo: não, mas eu não posso sair desse cargo, eu vou sair como um derrotado. Eu vou sair assim e tal, papá. Não, e o meu salário vai diminuir, não. E tu, se for mesmo Deus, fala comigo hoje por meio de um sonho. Dormi. Quando eu dormi, uma pessoa no sonho chega para mim e diz assim: abre lá em Salmos, tal, tal, tal. Na hora que eu fui abrir, eu digo:
É para eu sair mesmo, não teve jeito. O presidente da época não entendeu. Eu disse, olha, felizmente, vou ter que sair do cargo. Ele, rapaz, como é que tu vai sair? Pode, não sai não, cara. Eu tenho confiança em você. Você faz um bom trabalho. O que está precisando? É salário. A gente vê como melhorar. Eu digo, olha, não é questão de salário. Hoje, se eu continuar no cargo que eu estou em desobediência, eu vou estar lhe prejudicando. Eu vou estar sendo um Jonas na vida, vamos dizer assim, na sua vida. Então eu saí, né? Fiquei no meu tempo ali amuado, me sentindo assim, eu digo, meu Deus, será mesmo? Só que de repente, Deus começa a fazer as coisas, fazer as coisas. E um amigo, né, que é advogado, até lá de onde eu trabalho, ele disse para mim, mas por que tu trabalha, cara, com licitação? Tu entende, cara, disso aí, trabalha com isso. Eu digo, rapaz, quero isso não, não quero não, deixa pra lá. Até o dia que chegou a oportunidade de trabalhar com licitação e ele disse para mim, que foi que eu te falei, Deus já estava falando para mim, tu não me deu ouvido, né? Que foi o doutor Bruno Henrique, que é advogado, né? E eu disse, rapaz, é isso aí mesmo, bom, agora é isso aí. E vale ressaltar que muitas vezes nós cristãos, a gente acha que a igreja é o descanso. E não é, a gente precisa tirar esse momento de descanso, esse momento de desopilar a mente, de sair com a família, de gerenciar essa área da nossa vida que é muito importante. O Brasil é o país com pessoas mais ansiosas no mundo, no mundo. E de cada 10 pessoas, a pesquisa do Senado, de cada 10 pessoas, uma está com ansiedade ou com depressão. De cada 1000 mortes, uma é por suicídio. Então a gente percebe que o nível da ansiedade das pessoas tem aumentado bastante, porque muitas vezes elas trabalham muito, outras vezes elas trabalham muito e ficam muito tempo no celular, não tem um tempo com a família, o tempo de qualidade não existe. Verdade. É um pseudo tempo de qualidade que a pessoa está na sala assistindo televisão, o filho está na mesma sala assistindo o celular, aí no final vamos orar, aquela oração aí meio rasa, vamos dormir, amanhã já todo mundo está no trabalho e a rotina se repete, e quando a pessoa percebe, já está cheio de problemas e começa a colapsar a mente. Com certeza, isso é verdade pura, porque a depressão é uma das principais causas até de afastamento, né, de trabalhadores. Hoje em dia, o que a gente tem visto de pessoas chegando na igreja, eu como pastor, falando como pastor agora, né, muitas pessoas chegam com ansiedade, deprimidas, estressadas, e tudo isso vai refletir aonde? Na sua vida pessoal e no trabalho também. E daqui a pouco ministerial e tudo, e a pessoa não consegue mais fazer nada. A gente tem visto aí, né, aconteceu até recente, de pastores tirando a sua própria vida. Meu Deus. Própria vida. Por quê? Deixam de fazer isso que você acabou de falar. Não tem um momento de descanso. Por isso que eu sempre pego o exemplo do meu pastor Antônio. Ele dá muito valor à sua família e ao descanso. Né? Não é porque eu sou um pastor de uma grande igreja, eu tenho que estar, se eu sair daqui, o povo... Meu pastor, ele não se preocupa. Se eu viajar, o povo não vai para a igreja. Ele faz apostar. Se eu abrir bem aqui, a gente consegue. Ele, inclusive, tirou uns dias aí de descanso. Ele até postou hoje. Né? Ele está lá com a família descansando. Ele posta. E a igreja já entendeu. E a igreja vai. E a igreja está lá. Quem vai direcionar nossas vidas não são somente aqui os pastores, mas é Deus, o Espírito Santo. Não é porque o pastor está viajando que o Espírito Santo deixou a igreja. E o pastor fala isso. Eu estou falando isso aqui porque o meu pastor fala. E isso é muito importante, porque senão o cara não aguenta. É interessante, eu estava assistindo um podcast que era do Teófilo Hayashi. Sim. E ele falou que quando ele vai para conferências com alguns amigos pastores, ele disse que tem um pastor específico, que agora não lembro, e esse pastor, ele sempre tira um dia para o descanso. Exemplo, ele vai numa conferência fora do Brasil. Aí ele pede para o presidente da igreja que está levando ele: pastor, o senhor me autoriza a trazer minha família? Nem que eu pague para minha família vir. E eu quero que o senhor me libere um dia. Porque geralmente ele falando, né? Geralmente as conferências são 3 dias, Sim. sexta, sábado, domingo.
ele tira a quinta-feira para descansar literalmente, desligar o celular, curtir com os filhos, com a família. E ele disse que essa foi a forma de ele incluir a família dele no ministério e que o ministério não fique de uma forma tão pesada que os filhos digam assim: nossa, o ministério tirou meu pai de mim. E o que acontece é muitas vezes isso, né, pastor? Acontece demais. Os filhos de pastor ficam com ciúme do ministério das pessoas. O filho de pastor que não quer nem ver a igreja às vezes. E tem não quero saber porque a igreja, meu pai dá mais valor às pessoas desconhecidas, né? Vamos dizer, entre aspas, claro que são da igreja, do que eu que sou filho dele. Então, os nossos filhos nos observam. Hoje eu estava conversando com minha esposa, eu achei tão engraçadinho. Eu estava orando lá em casa, né? Às vezes a gente fica assim, pai, eu vou fechar minha porta aqui, porque eu não quero ser atrapalhado. Os nossos filhos têm que nos olhar orando mesmo. E eu estava orando, e eu ajoelhado, de repente a minha filha está lá do lado. Ela começa a falar o que eu estava dizendo. Oh, Deus, tu és poderoso. Ela, oh, Deus, tu é poderoso. Ela vai fazer 3 anos. É poderoso, vai ser o quê e tal. Aí eu me levantei a mão, aí ela levantou a mão, aí eu botei a mão assim na parede, aí ela botou a mão na parede me imitando. Eu cheguei e disse, a gente precisa fazer isso mesmo, gente. Nossos filhos precisam olhar para nós como homens de Deus, olhar para nós, filho, por exemplo, que olha o pai destratando a mãe, a chance dele imitar isso lá na frente é grande demais. É claro que nem tudo é uma regra, apesar de, salvo engano, foi o rei Josias, né, que ele começou a reinar com 8 anos. Sim. O pai dele, o avô dele, Manassés, e o pai dele, Amon, foram terríveis. Mas ele não, ele chegou e disse, não quero isso não. Começou a tirar altar e tudo, fez uma revolução naquele tempo, porque ele não quis aquilo para a vida. Mas, geralmente, né, aquilo que a gente mostra para os nossos filhos, eles acabam querendo imitar. Ah, papai, o senhor faz isso também. Ah, papai, o senhor tá... vai, provavelmente, o filho vai olhar aquilo e pode querer imitar. Isso é de fato verdade, né? O melhor exemplo, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. O exemplo, ele de fato ensina, de fato, a criança e as pessoas, os liderados também na igreja. Pastor, agora levando para a área da sua profissão, na área jurídica, na parte de licitações, eu queria saber o que é o pregão eletrônico e quais são suas principais vantagens ao pregão presencial. E antes disso, me fale um pouquinho o que é licitação para as pessoas que não sabem. Sim. O que é licitação, o que vem a ser licitação. Vamos contextualizar para nós entrarmos nesse assunto. Não, com certeza. Né? A licitação, eu vou falar de uma forma mais não técnica, tá? Para todos possam entender. Licitação é a forma que o governo vai contratar ou vai adquirir algo. Né? Tem que ter todo um procedimento para que possa haver o cumprimento de alguns princípios, como é o caso da isonomia. Você tem que tratar todos os fornecedores de maneira igual. Você não pode, eu vou beneficiar esse aqui. Tem que ter legalidade. É o LIMP, né, que todo mundo fala. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E hoje, a lei de licitações, a 14133, traz uma gama de princípios, vários outros. Se for ler lá no artigo 5º, salvo engano. São muitos outros. Então, a licitação vai ser isso, porque a regra é licitar. A regra é ter um procedimento formal, de ter transparência, anunciar e dizer, olha, o órgão tal, o município, o estado, a autarquia, quer comprar um carro, comprar carros, né, veículos. E não pode fazer o seguinte, dizer que eu vou pegar essa empresa aqui e eu escolhi. Não, tem que fazer todo um procedimento. A não ser que, eu achei muito interessante, até um professor falando sobre a questão de uma compra, que geralmente é licitação. Mas nesse caso, não seria uma licitação, seria uma inexigibilidade, que é uma forma de você, né, afastar a licitação e escolher de forma direta. Que é um caso que aconteceu agora lá no Rio de Janeiro,
do governador dizendo que ia comprar, né, viaturas para a polícia, aquela polícia que, como é que se diz? Que o povo não vê, né? Velado. Sigilosa. O velado, vamos dizer assim, a polícia que está ali sigilosa. Aí, de repente, foi feito o pregão, né? E eles conseguiram comprar os veículos. E no outro dia ele faz uma live dizendo que está entregando os veículos. O que isso prejudicou? Todo mundo, salvo engano, os carros foram aquele da Kicks. E o que vai acontecer? Toda vez que um traficante, um bandido olhar um carro desse, ele vai pensar que é um velado. Então, qual era a maneira correta de se contratar nesse caso? Era numa inexigibilidade ali, ó. E justificar. Tudo a gente acaba tendo que justificar a forma correta no processo. A inexigibilidade tem algum preço, algum teto? Não tem. Não tem. Você pode... A inexigibilidade... O que é inexigibilidade? Você tem que ter algumas características nele. Você não tem como mensurar, você não tem como licitar, porque são coisas, vamos dizer assim, como é que você vai mensurar se o curso A ou o curso B é melhor, se o curso daquele professor é melhor do que esse? Não, hoje a lei fala sobre o trabalho intelectual. Né? E também, se há uma especialização naquilo, você pode contratar. No caso de artistas também, eu quero contratar Roberto Carlos. De forma inexigibilidade. Só tem o Roberto Carlos. Não, você vai contratar o Roberto Carlos. Então é inexigibilidade. Você afasta a licitação. Não tem como você licitar. Vai aparecer só um Roberto Carlos. Por exemplo, esses shows que nós temos muito aqui em São Luís, tanto vindo do estado quanto vindo do município, a maioria são inexigibilidade? A maioria é inexigibilidade. A não ser que o artista tenha vários produtores. Se ele tiver vários intermediadores, porque pode acontecer. Vamos dizer que o Wesley Safadão aí diz que eu tenho lá um lá no Nordeste, outro lá no Sul, tem um produtor ali e tal, então tem concorrência. Então é preciso fazer ali o processo de licitação. Aí vai ter que fazer a escolha. Senão é de forma inexigibilidade. Isso, inexigibilidade. Ou vamos dizer que você tem algo no teu órgão que você precisa padronizar. E a marca que você padronizou é a Mac, né? A Apple. Tudo que a gente compra aqui é da Apple. Você vai justificar e vai dizer o motivo. A gente fez um processo recente lá no nosso órgão, justamente para comprar de uma marca. A gente, em regra, não pode indicar a marca. Você não pode indicar a marca. Só que se você tiver uma justificativa, que esse é o caso, plausível. Lá os nossos equipamentos são todos dessa marca. E pode ter incompatibilidade entre marcas, né? Ali nas especificações, lá pode não conversar um com o outro. A gente fez a justificativa, o setor técnico, claro, não sou eu que vou fazer, nem às vezes a equipe de planejamento não tem essa expertise, mas como tem uma empresa contratada lá, ele fez, né, a justificativa, colocamos no processo e indicamos a marca. Queremos essa marca. Né? Nesse caso, foi um pregão, um pregão eletrônico. A gente indicou a marca. Tá? Poderia ter sido até uma inexigibilidade, mas como eram vários itens, a gente preferiu, né, fazer dessa maneira. Tá? Então, já partindo para a questão do pregão eletrônico, é uma modalidade hoje, né? Nós temos as modalidades, concorrência, o pregão, sim, nós temos o convite não, desculpe, é o concurso. Nós temos concurso, diálogo competitivo, né? E o que acontece? O pregão ele é utilizado para contratações que são para serviços comuns ou bens comuns, ou seja, você consegue encontrar no mercado
você consegue colocar aquelas especificações lá no edital, no termo de referência. Então, é algo que qualquer um pode fornecer. Qualquer um pode fornecer. Não tem muita coisa para dizer, eu vou precisar colocar algo bem específico. Se tiver essas especificações, já não é pregão. Aí teria que partir para uma concorrência ou outra modalidade. Né? Que no caso, hoje temos o diálogo competitivo, mas eu creio que vai ser muito pouco utilizado. Eu estava vendo até uma estimativa de 1%, né, de utilização, porque é preciso ser bem mesmo assim. O órgão, ele não sabe nem o que ele quer. Aí ele vai ter que trazer as empresas para conversar e elas apresentam, aí é por isso que dialogar com a administração, né? Já o pregão é isso aí. É uma modalidade que você vai fazer essa contratação de serviços, bens comuns. Perfeito. Está fazendo aqui um ponto em interrogação. Exigibilidade. Quais documentos uma empresa precisa ter para entrar na licitação? Porque o que acontece? O nosso podcast, e 90% são empreendedores, são Sim. empresários que buscam constantemente se inovar no mercado. E nós sabemos que muitas vezes a pessoa está deixando dinheiro na mesa. A pessoa tem um serviço ou um produto, mas ele não gosta de vender para o governo porque às vezes tem crenças limitantes. Sim. A pessoa pensa que não é legal vender para o governo, ou a pessoa simplesmente não tem o conhecimento técnico do que é preciso fazer para se tornar um fornecedor do governo. Uhum. Então vamos supor que um desses empresários hoje, ao assistir esse podcast, ele diz: a partir de hoje eu quero me especializar nessa área, quero vender o meu produto ou vender o meu serviço para a prefeitura ou para algum órgão. Quais documentos eu preciso? Olha, ele precisa cumprir o que a lei fala, né? E o edital, que é que como a gente fala, é lei entre o fornecedor e a administração, né? Então ele tem que ter habilitação jurídica, né? Tem que existir, né? Tem que ter o CNPJ. Tem que ter o CNPJ. Hoje também você como pessoa física pode participar de alguns pregões. Por exemplo, né? o MEI participa, pode, totalmente. Tem claro que assim, o MEI vai ter que verificar as suas condições, se realmente já tem como participar, né, por causa do teto ali, Sim. dos 81, que ainda estão querendo até aumentar, né, para 130 e poucos mil, salvo engano, tem um projeto já para aumentar, que realmente é baixo, né? O teto do MEI. MEI. O teto do MEI fica 6 mil e pouco, 6.500, salvo engano, uma coisa assim, por mês, né? E porque se ultrapassar esse teto, aí tem que observar isso. Mas o MEI não tem impedimento nenhum para participar. Ela só vai precisar ler o edital para verificar se ele tem condição de habilitação jurídica, de fiscal, né? Se tem... E, na verdade, alguns acabam pensando o seguinte: essa habilitação fiscal, ela é só você verificar se você está regular. Não é você deixou de estar sem dívida. Às vezes o cara tem uma dívida lá, mas está parcelado. Então ele está regular. Então tem como ele participar. Muitas dispensas não pedem nem, por exemplo, a questão do balanço, que é econômico financeiro, tá? Que tem isso aí também. Tem a questão técnica, que alguns órgãos pedem. Eu estou dos dois lados, né? Eu já trabalhei tanto na verdade, trabalho para o governo e já trabalhei também para empresas. O que acontece em algumas licitações? De pedidos desnecessários. A administração acaba pedindo coisa demais. E o TCU já falou, se você quer pedir, por exemplo, um balanço, os balanços, que agora tem que ser os últimos 2, você tem que justificar por que você está pedindo. Cara, para que eu vou pedir? Eu gosto muito de dizer isso para os meus colegas de outros conselhos, porque eu sou membro também da escola de governo do Conselho Federal de Contabilidade, né? Eles escolheram algumas pessoas no Brasil, né? Aí
para a glória de Deus, quase enrolei, quase falei línguas aqui, né? Deus abençoou, pegou eu aqui do Maranhão, né? Que aqui o Maranhão era conhecido, às vezes, somente um lugar de confusão, questões políticas mesmo do conselho, porque em conselho, quem trabalha em conselho sabe que tem a questão política. Lá, de 2 em 2 anos, tem as chapas, né? E o que que acontecia? Acontecia muitos problemas, às vezes, entre os gestores que estavam entrando, saindo. Só que entrou a atual presidente, né? E ela disse, olha, eu vou investir. Vou investir. O que você precisar, você pode pedir. E eu não fui besta. Disse, olha, quero isso, eu quero isso aqui, quero esse curso aqui, quero isso aqui, quero me capacitar aqui. E me capacitei mesmo até os dentes. Até que o Conselho Federal começou a olhar, né? Aqui, cara, os documentos aqui do pessoal do Maranhão tá certo. Aí começaram a me pedir checklist. Eu disse, não tenho checklist, só tem na minha cabeça aqui. Não, mas a gente tá precisando de checklist agora. Aí eu comecei a rodar, implantar a lei, a nova lei no Brasil. Aí fui até no Acre. Caraca, o Acre lá, cara. Conta mais sobre isso. É engraçado. O aeroporto 10 horas, abre 10 horas da noite. Só. E passa a manhã toda lá, fechado. 10 horas da noite, que é a hora que o avião chega. Aí quando eu cheguei lá, e era longe, cara. Tive que pegar aí cara, eu vim aqui, mas gostei muito da experiência. Pensa em morar lá, abrir Madunes lá. Não, morar não. Mas para visitar, gostei demais. Fiz muitas amizades lá. Muitos networks. O pessoal, muito gente boa lá do Conselho, do Acre. Gostei demais. Fui lá na Paraíba, fui no Rio Grande do Norte, no Piauí. Qual foi o outro conselho? Em outros conselhos. Aqui do Nordeste e alguns no Norte também eu fui, né? E foi é muito boa essa experiência. Traz uma bagagem muito. E eu digo, gente, vocês não precisam ficar pedindo coisas desnecessárias. Vocês acabam restringindo a licitação de vocês. E o que que acontece? Às vezes, aquele que está querendo empreender, participar, não tem conhecimento para fazer um pedido de esclarecimento, para fazer uma impugnação, porque nesse caso, bem, de coisas desnecessárias, você pode impugnar e dizer e apresentar lá o acórdão lá do TCU, o acórdão do TCE, e dizer, olha, esse pedido aí, por que você está pedindo? Por que você está sendo tão restritivo? Às vezes isso aí, não que eu estou dizendo que são todos, mas pode acontecer de direcionamento. E aqui já, até puxando essa questão, é uma área que realmente, eu não estou dizendo que são todos, mas acontece muito direcionamento em algumas prefeituras, governo, órgãos, acabam querendo direcionar. Ontem eu estava até ouvindo algo, né? O direcionamento do bem e do mal. Qual é a diferença? Eu até achei engraçado. O direcionamento do mal, o cara quer mesmo ter vantagem ali. Eu quero vantagem mesmo, eu vou direcionar porque a empresa vai me dar, sei lá o quê, de porcentagem e tal, papapá. Esse cara do mal. Do bem, qual é o cara do bem? Esse professor estava até falando. É aquele cara que, às vezes, ele quer comprar a Bic, porque ele sabe que a caneta risca. E tem gente que acaba fazendo um péssimo planejamento. Hoje tudo é planejamento. Não é somente no privado que tem que ter planejamento. Hoje é planejamento até... Tem governança nos órgãos, né? Pode ser municipal, estadual, federal. Podem não fazer, mas está na lei. Tem que ter planejamento. PFD. Hoje tem o PCA, né? Que é o Plano de Contratação Anual. Você quer saber quais contratações, aquisições o órgão, já é uma dica, vai fazer para o próximo ano? Você vai lá no portal e procura o PCA. Tem muitos já lá no PNCP, www.pncp.org.br. Você já vai lá, já começa a procurar. Olha, vai essa contratação aqui e minha empresa fornece.
Minha empresa vende televisão. Eles vão comprar televisão. Eles vão comprar celular. Minha empresa aqui. E hoje em dia, cara, você não precisa ter estoque. Você não precisa nem ter estoque. Eu já fiz algumas contratações de empresas que não tinham estoque, mês. Geralmente é mês. O que que acontece? A empresa vê, eu quero, o órgão diz, eu quero comprar 10 celulares para distribuir entre os setores, né, do meu órgão. E o cara participa, o MEI ali participa. Ele pega, vai lá, procura o melhor fornecedor, o fornecedor entrega, ele entra lá com a nota, faz o órgão faz tudo, o atesto, o recebimento, tudinho. Daqui a pouco vem o pagamento, né? E o melhor, o pagamento, né? Alguns têm essa crença limitante também de dizer, não paga. Você tem que saber em qual órgão você vai participar, né? E também ler o edital, o termo de referência, ver lá o que eles estão fazendo muito. Alguns órgãos, né, fazem o seguinte, não colocam lá o prazo do atesto. Aí deixa, vai banho-maria. E o cara, cadê meu pagamento? Se não tem atesto, o prazo que geralmente eles colocam de 30 dias, colocam 10 dias, outros 5 dias, dependendo de cada órgão, né? O que acontece? Fica ali, naquele banho-maria. Não tem atesto, eu não tenho que pagar. Ainda. Então vai lá no termo de referência, vê se já foi colocado lá tudo direitinho. Perfeito. E se não tiver, o que você vai fazer? Pede um esclarecimento. Aí, às vezes, o cara reconhece. Se não reconhecer, impugnação. Porque ele precisa dizer o prazo. Não pode ser indeterminado. Não pode ser indeterminado. Dizer, vai ficar aqui ad eterno. Não tem como. Entendeu? E acontece, eu tenho uma pessoa próxima que realmente aconteceu uma situação muito parecida com essa. E a pessoa simplesmente, ela até tá já meio que desanimada dessa área. Mas eu acredito que ela precisa impugnar e ter um prazo determinado para o recebimento. Não ficar algo ad eterno, sem expectativa de receber. Precisar, ela pode entrar. A gente sabe que tem os problemas do judiciário, da morosidade do judiciário. Mas, meu irmão, é melhor você ter o que receber do que eu não receber, né? Então, entrar mesmo, né? Fazer a denúncia, se possível, nos órgãos de controle, para que os gestores possam sentir também, né, o rigor da lei. Porque se não sentir o rigor da lei, o que acontece? Vai continuar fazendo. Acontece tanto para a questão dos gestores, quanto dos fornecedores, né? Nessa questão, às vezes, de quando estão participando de um pregão eletrônico ou uma dispensa eletrônica, o que tem acontecido? Algumas empresas despencam no preço. Daqui a pouco some. E o que pode ser isso? Pode ser uma estratégia já colocado entre pessoas, entre empresas, para dizer, o preço está baixinho para fazer o outro desistir. Porque o preço que fica aparecendo ali, fica aparecendo, né, o nosso preço ali, e acaba fazendo o outro desistir. Não quero mais. E estão sumindo. E o que estão começando a conversar? Inclusive eu, né, estou começando a conversar com outras pessoas, com outros pregoeiros, outros agentes de contratação, outros fiscais e gestores de contrato, começar a penalizar. E tome muito cuidado, não pegue penalização, principalmente aquele que está começando, quer ter um futuro nessa área. Olha, eu tive como pregoeiro desclassificar, né, na verdade inabilitar uma empresa porque ela estava penalizada, né, no âmbito federal. E a lei diz que se ela estiver impedida, né, isso que a lei fala, impedimento de licitar, estiver impedida de licitar com aquela esfera,
a esfera do meu órgão é federal. Ele não pode fornecer para nenhum órgão federal. E se ele pegar depois uma inidoneidade, não pode fornecer para nenhum órgão. Aí tem que ficar aí no mínimo 3 anos sem fornecer para o governo, caso não tenha, né, a sabedoria, ou não voltarem atrás também, porque a lei trouxe algumas... conseguiu colocar algumas coisas na lei para também, vamos dizer que o cara implementou ali na empresa algumas questões de integridade. Perfeito. E tal. Aí ele entra com um pedido lá de reconsideração, aí daqui a pouco ele pode voltar, né, mesmo antes, né, de finalizar. Porque tem empresa que pode pegar até 6 anos. É interessantíssimo. É só para recapitular, são quantas modalidades hoje? Tem o pregão eletrônico? Tem o pregão, tem a concorrência, tem o concurso, o diálogo competitivo e o leilão. 5. Deixa eu te perguntar. Cristão e a política. A área que você trabalha, você está diretamente ligado à política a todo tempo, porque nós sabemos que esse mundo jurídico também, esse mundo de licitações principalmente, a gente está muito próximo aos políticos. E muitas vezes os princípios eles vão divergir. Muitas vezes você vai precisar se posicionar. E uma frase que nós ouvimos algumas vezes é que o cristão ele não pode se misturar com a política. Porém, isso não é bíblico. Não. Na Bíblia nós olhamos homens como José, como Daniel, como Davi, como Salomão e como dentre outros grandes homens e mulheres de Deus tiveram que estar presentes no âmbito político. Inclusive, eu gosto muito da história da Rainha Esté, que ela estava estrategicamente num local e nem falou os seus princípios logo de primeira, nem falou o seu povo logo de imediato, mas no tempo de Deus, de forma estratégica, ela foi usada de forma necessária. Me fala um pouco sobre essa questão. Nós cristãos precisamos... Você acha que o cristão hoje ainda tem um pouco de medo de entrar nessa área? Ou você acha que ele tem mudado? E se realmente nós temos que estar dentro desse meio? Olha, sobre a questão política, é isso que você disse. É uma falta de conhecimento muito grande dizer que não precisamos nos envolver com a política, né? Quando a gente abre espaço, alguém vai preencher aquele espaço. E se não for alguém com princípios, um cristão verdadeiro, alguém vai preencher. E a gente vê isso. E a gente vê isso acontecendo. Você já deu exemplo, Davi, José, rei, o outro trabalhava no faraó, Daniel. Não era porque eles viviam, eu vou pegar o exemplo de Daniel, não era porque ele vivia lá naquele ambiente lá da Babilônia que ele se corrompeu. Então, se você realmente é um cristão verdadeiro, você não vai se corromper. Então, esse negócio de dizer, eu não vou trabalhar com licitações, porque licitações é um ambiente muito sujo. Pode ter, não estou dizendo que não tenha, mas a minha empresa, não vai compactuar com isso. E se acontecer, se alguém tentar fazer algo, eu vou tomar minhas medidas legais, o que for possível fazer, como aconteceu uma certa vez em uma licitação, era evidente que a licitação estava direcionada. O que eu preciso fazer? Tenho que tomar as medidas. Entro com impugnação, depois vou lá no TCE, TCU, o que eu puder fazer. Mas eu estou perdendo tempo. Claro que você vai ter que analisar caso a caso, licitação, se vai valer a pena, se não vai e tal. Mas a gente, como cristão, né, a gente não pode pegar e se corromper, porque todo mundo está se corrompendo. Eu já ouvi, né, uma pessoa dizendo, você não vai se corromper, mas em todo lugar é assim. Para você participar de tal licitação, de tal local, é 15%, é 20%. Eu não sei, só sei que aqui, nesse órgão aqui, não existe isso. Uma das condições, a primeira, quando eu entrei em 2021 no setor, o que foi que eu disse para o gestor? E a gente se deu muito bem, e hoje eu me dou muito bem com a gestora atual também, que é a presidente, a Ana Lígia, lá do Conselho de Contabilidade Maranhão.
A gente chegou, quando eu conversei, eu disse, olha, eu trabalho assim, assim, assim e assim. Para mim, eu não fujo da legalidade, eu não fujo da lei, eu não preciso de ganhar por fora, eu só quero o que é meu. E Deus tem abençoado. Porque se o cristão não confia em Deus, está confiando na tua própria força, na tua própria carne. E a gente estava conversando. Nós temos o quê? Um Jeová Jireh. Então tem que confiar em Deus. E dizer esse negócio eu vou ter que me corromper? Eu não concordo com isso. Deus vai abrir as portas certas. Deus vai abrir as portas certas. Até no momento que a gente vai participar de uma licitação, como empresário, a gente tem que colocar a mão ali, Senhor, direciona. Sentir paz. Pai, me ajuda aqui nessa escolha. Vai. E ver o histórico do órgão, como é que está sendo o pagamento. Hoje tem a fila de pagamento. Você pode entrar lá no site, perguntar como é que está, quais são as empresas que geralmente estão ganhando, porque isso daí tudo você consegue ali olhar, rapaz, essa empresa aqui, vamos dizer, a sempre ganha aqui nesse lugar. Já fica de olho, porque a lei fala que aquele que está contratando, o gestor público, ele não pode ter muita amizade, intimidade com a empresa que está sendo contratada, né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque senão vai ficando um empecilho muito grande para os outros. O cara vai dizer, isso vai, eu não vou participar porque todo mundo é assim. Não. Lá no órgão que eu trabalho, por exemplo, a gente contratou, a pessoa entregou, com 5 dias, o dinheiro está na conta da pessoa. Alex, para nós encerrarmos, qual é o nome da tua empresa? O empresário te encontra onde? Como é que o empresário faz para, de fato, ter essa consultoria, esse acompanhamento? Olha, quem quiser me acompanhar, você pode entrar no site, nosso site, nós temos o site. Certo. Quem quiser me encontrar, né, você tem o nosso site, aglicitaçãoeconsultoria.com. Você pode ir por lá, vai ter o meu LinkedIn, vai ter o Instagram, né, que é alexander.licitações. Você consegue falar comigo por lá, tem o WhatsApp da empresa e nós temos mentorias, cursos, treinamentos, assessoria, consultoria, e estamos aqui para sempre estar servindo também os empresários, os órgãos públicos também, aquele órgão público, prefeitura, órgão estadual, quem quer que seja, contratar para fazer o curso, um treinamento com os seus servidores, nós estamos aqui à disposição. Perfeito. Pastor, e para nós encerrarmos, eu queria que o senhor mandasse um recadinho para essa câmera aqui, dando uma mensagem para os empresários cristãos que estão nessa caminhada empresarial e que precisam de um direcionamento de Deus. Qual a palavra que você diria para essa pessoa? Olha, gostaria de te falar o seguinte: não tenha medo, ser forte e corajoso. Se você tem uma empresa e tem a vontade de participar, né, de licitações, dispensa de licitações, claro que não tem apenas aquelas eletrônicas, tem aquelas outras dispensas que muitas dispensas acabam sendo fracassadas e desertas, por exemplo, e você consegue encontrar. E se você tem esse desejo, você tem que se capacitar, se preparar, planejar. E se você não quer se envolver, coloque alguém para que faça por você, né? Para que a sua empresa possa estar nesse ambiente que é o que mais contrata. É o que mais contrata aqui no Brasil, é o governo. Tanto federal, estadual, municipal, aí tem autarquias, tem as empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, é muito amplo. Então não tenha medo, você que é empresário cristão, confie em Deus, busque direcionamento em Deus.
Porque se ele te direcionar e dizer, vai, não tenha medo. Não tenha medo. Nem olha para trás, nem vê se tem cadeira para sentar. Meu irmão, só confia em Deus, porque Ele é o nosso Jeová Jireh. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Valeu. Até a Obrigado. próxima. Valeu, pessoal. Valeu.